Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No estúdio para a nossa entrevista 938, o médico infectologista e chefe do Departamento de Infectologia da Unesp Botucatu, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, bom dia. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, Márcio, André, todo mundo aqui da Prever junto hoje. Muito bom estar com vocês. Doutor, o motivo da gente convidá-lo é um motivo que está preocupando muita gente e, de repente, é bom que a gente se preocupe, que, afinal de contas, a gente trazer a informação de uma pessoa capacitada é muito importante. Eu estou falando do caso de ebola, né? Me parece que quase 1.000 casos, né? Em torno de 220 mortes, principalmente na República Democrática do Congo, na região de Uganda. O perigo está na África por enquanto, doutor? O perigo sempre esteve nessa região que faz tangência com a foz do rio Congo, a República Democrática do Congo, antigamente conhecido como Zaire, fica na região equatorial oeste da África e é uma região que tem tradicionalmente uma fauna muito intensa, aquela típica região da África quando a gente pensa nos filmes lá do Tarzan, no que a gente tem de memória de floresta da África é aquilo. E nessas florestas que são ricamente povoadas por diversos animais, existem vários reservatórios desses animais que têm uma vasta número de vírus que podem se adaptar em ser humano, entre elas o ebola. O ebola não é um vírus novo, ele foi inicialmente reconhecido lá na década de 70, ele causa uma doença muito grave, uma febre hemorrágica muito intensa, que pode levar à morte em cerca de 70% a 80% dos casos que tiveram contato com esse vírus. É um problema histórico e que, infelizmente, por questões de negligência de saúde global, a gente continua vendo esses casos por mais de 40, quase 50 anos, sempre concentrados na África. Eventualmente já aconteceu no passado, no surto de 16, 17, alguns casos na Europa, mas não de transmissão zoonótica, de pessoa a pessoa, mas o problema continua e hoje nós estamos tendo um dos piores surtos que já foram registrados naquela região. E a preocupação maior ainda, doutor, que nós vamos ter, participando da Copa do Mundo, a República Democrática do Congo. E nós demos a notícia, acho que na última sexta ou ontem, que eles vão ficar, os jogadores da seleção do Congo, vão ficar em isolamento, parece que alguns dias na Bélgica, para depois sim partirem para os Estados Unidos. Qual o perigo de repente, alguém que não faça parte da delegação, um morador do Congo, um torcedor, para ir para os Estados Unidos e essa coisa disseminar, doutor? Muito pequeno, para ser honesto, muito pequeno. A preocupação principal não é de disseminação, eu vou explicar o porquê. Mas a questão é que o vírus ebola, ele é um vírus que se transmite, como eu falei, principalmente a uma zoonose. Então, pessoas que estão em regiões periurbanas, regiões que fazem fronteira com essas florestas ou regiões rurais, têm contato com animais como, por exemplo, morcego ou primatas não humanos, como macacos, que possam estar infectados. A gente tem que lembrar que na África esse contato é muito próximo. Às vezes as pessoas se alimentam de animais silvestres, como a gente já comentou aqui outras vezes, e acabam se infectando com esse vírus. Quando infectadas, essas pessoas desenvolvem rapidamente, no máximo 3 a 5 dias, febre muito alta e sintomas muito graves. É rápido para identificar. Muito rápido. E a pessoa fica doente. Fica ali incubado 15, 20 Não. dias e ele fica disseminando para todo mundo. Exatamente. E os casos fatais são muito frequentes, a pessoa adoece muito rápido, dá sinais muito rápidos, e por isso é facilmente identificar pelo menos uma pessoa, um caso suspeito. Então, os casos suspeitos são facilmente identificáveis. E aí se faz um isolamento para tentar... Como é que para, né? Começou, como é que para? Já sabe que está ali, como é que
está aumentando. Como é que não para isso? Exatamente, Panhosi. A questão toda é você conseguir segurar uma população que já está amedrontada há 5 décadas, Por causa da guerra e tudo por mais. causa da guerra, por conta de, inclusive agora, né, nesses últimos 10, 15 anos, por conta de fake news. Vamos fazer um paralelo aqui, Panhosi. Você já ouviu falar, por exemplo, da fake news que a vacina contra a gripe foi feita para matar velho. Isso existe desde a época que a Não. vacina da gripe começou a... Tem uma outra agora que está dizendo que eles estão colocando dentro dessas canetas ou dentro da própria vacina alguma coisa para dar câncer, porque ele já tem um tratamento para o câncer. Quer dizer, aquelas teorias da conspiração, né? Pois é. Que os Agora, laboratórios estão colocando alguma coisa para dar outra coisa para ganhar mais dinheiro ainda. agora imagina uma coisa, Panhosi. Sábado, esse último sábado lá, um dos maiores hospitais de Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo, estava lá uma tenda enorme com centenas de pessoas isoladas, que como a gente estava discutindo, tem que ter esse período, dos casos suspeitos tem que ficar isolados, e surgiu um boato desse, e a multidão foi lá e botou fogo. Olha só. Nas tendas de atendimento, são tendas especiais, tendas feitas pela Organização Mundial de Saúde, por uma instituição que eu ajudei no passado, que são os Médicos Sem Fronteiras, justamente para... Imagina essas pessoas confinadas, sem informação, recebendo fake news, e dessa tenda, eu trouxe o número aqui, foram cerca de 200 pessoas, 220 pessoas, suspeitas de ebola, que acabaram fugindo das tendas por conta de fake news. Medo que vão matar eles. Exatamente. Vocês estão aí, vão matar todo mundo. E aí? E aí, a situação fica literalmente fora do controle. Então, Posso voltar só um pouquinho, doutor? lógico. Como é que é a transmissão? Exato. Eu estava falando exatamente isso. É que o assunto é tão interessante que a gente vai pegando alguns detalhes. A transmissão acontece de pessoa a pessoa pelo contato com fluidos humanos. Tem que ter o contato direto. Então, por exemplo, alguém está doente, se é um parente, um esposo, marido, o esposo, esposa, marido da pessoa, você vai ter contato, por exemplo, com suor, com saliva. Eventualmente, se a pessoa está muito doente, acaba tendo contato com urina, com fezes, no cuidado para lavar, tomar banho. Se espirrou, perde você? Espirrar, não. Não. Transmissão por gotícula, não. Mas é o Olha. contato íntimo. Entendi. E na África, assim como nós também latinos, a gente tem um contato muito próximo. Por exemplo, eu cheguei aqui, Você me abracei abraçou. o Panhosi. E você é infectologista. Sim, mas você aí- está lá no hospital toda hora. Mas a gente tem, e na África é muito assim também. Por exemplo, esse surto agora, e não só esse, outros, começaram também com funerais. Uma pessoa, imagina, muito doente, lá no funeral a pessoa fica... Vai beijar o defunto. Velório, exatamente. E esse surto teve a ver com o velório. É muito comum isso, lá eles têm esse costume, eles se comovem muito e é completamente entendível, né? Cada cultura tem suas particularidades. E mudar isso de repente, né? Para eles faz pouco sentido, muitas vezes a informação chega truncada. Existe esse ponto, Penhosa, que você falou, é um país muito dividido por algumas tribos, por algumas etnias que lutaram até muito pouco tempo atrás. Essa é uma parte que me interessa. Uma pessoa morta, quanto tempo esse vírus fica ali ainda? Ele fica viável para ser transmitido por até 3 a 4 dias, mesmo após a morte da pessoa. Então, os corpos têm que receber um isolamento completo. Falando em termos práticos, tem que ser colocado num saco hermético, né? Existe um saco com um zíper feito para isso, completamente hermético. Isso é péssimo em relação à cultura das pessoas que querem velar seu ente querido. Como aconteceu, você lembra, Panhosi, na pandemia, quantas e quantas pessoas que inclusive devem estar nos ouvindo, que não puderam se despedir do seu ente querido porque o corpo não podia ser velado daquela forma, naquela época. Ali foi um erro, né? Ali não tinha feito. Mas o ebola é assim. O ebola ele é facilmente transmissível pelo contato, mesmo pós-mortem, mas principalmente pelo contato com essas secreções. E nós estamos já com uma situação, o André estava falando aqui, eu trouxe os dados super atualizados. Na República Democrática do Congo são 906 casos suspeitos, 105 confirmados, 223 mortes suspeitas, 10 já confirmadas. E esse número de mortes suspeitas ainda é muito alto por conta da falta de insumos que eles têm para fazer o diagnóstico, laboratório e tudo mais. Lembrar que, infelizmente, a cooperação em saúde global vem caindo. Nos últimos meses, Estados Unidos e Argentina saíram
da Organização Mundial de Saúde, saíram não só do ponto de vista de cooperação, mas também de financiamento. Então, tudo isso acaba impactando a E resposta. se uma conta, todo mundo colocar um pouco de dinheiro lá para combater isso, é isso? Exato. E aí você está falando, eu não ajudo mais. Então, Ema, cada um com o teu problema. e onde vai ser a Copa do Mundo? Lá com ele. Nos Estados Unidos. Ou seja, nós não falamos mais de um mundo com fronteiras, não existe isso. O mundo é globalizado. O mundo não foi feito com fronteira, né? Fronteira é uma linha imaginária que nós criamos, porque quando o todo criou, ele criou uma coisa só. Nós fomos lá e falamos, não, aqui é Brasil, aqui é Estados Unidos, mas isso é invenção nossa. E tem um detalhe aqui, doutor e todos aqui da bancada, a Cruz Vermelha lamentou na última sexta-feira, inclusive, a morte de... Aliás, isso foi ontem. 3 A brasileiros. morte de... Não, os brasileiros não eram brasileiros, isso foi corrigido depois. Corrigido. Mas de voluntários que estavam no Congo por conta do ebola, né? Então, voluntários de outras federações que estavam lá como voluntários, como o próprio doutor Naime já trabalhou nesse sentido, acho que até pode trazer essa experiência, né, de você... É uma guerra contra uma doença, né? Mas tem um detalhe interessante aqui, que o Centro de Controle e Prevenção da Doença Africana, da África, informou na última sexta que 10 países estão sob risco de surto. Então, a gente fala do Congo na Copa do Mundo, mas tem outras situações que também podem acontecer. Então, quais são? Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Zâmbia, República Centro-Africana, Tanzânia, Etiópia, Angola, Congo e Burundi. Todos esses países estão sob alerta, né? Então, assim, não é algo que realmente preocupa. Traz um pouco mais de tranquilidade quando o doutor fala que a transmissão é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, né, doutor? Até a gente vê colegas aí que foram até... No Brasil nós já tivemos algum caso? Não, nós nunca tivemos caso. Como eu disse, é uma doença que tem uma alta taxa de pessoas sintomáticas logo nos primeiros dias e a pessoa fica muito doente, é fácil de conhecer. Então, essas fronteiras de isolamento funcionam, mas elas têm que ser colocadas de uma maneira bastante assertiva para também não condenar um país, uma região, a que ela não tenha contato com o resto do seu entorno. Então, o André estava citando países, né, que estão sob risco, são países que, Burundi, fazem fronteira ali com o Congo, Uganda. Por exemplo, Uganda, os casos que tiveram foram, importante dizer esse ponto, né? Esse é um surto bem documentado. Tá. Dentro da família, na verdade, de vírus ebola, existe uma família, né? Existem algumas espécies. A mais conhecida era a que dava o nome do país, chama Zaire ebola vírus. E esse surto que nós estamos tendo, é de uma espécie chamada Bundigo Gil ebola vírus. É uma espécie mais rara, que não circulava tanto, mas que realmente se disseminou de forma muito rápida. A gente tem que lembrar que o surto foi detectado em 15 de maio. Hoje é dia 26 de maio. Então nós temos 11 dias com essa enormidade, com mais de 1.000 casos suspeitos, cerca de 250 mortes entre confirmadas e suspeitas. É um surto que está se disseminando muito rápido, porque infelizmente todas aquelas organizações sanitárias que a gente tinha no passado, lembrar que a gente teve um surto enorme entre 2014 e 2016, e esse aqui já, em poucos dias, já está quase do tamanho daquele anterior. Então, se desfez toda uma resposta que havia. Existe muita disseminação de fake news na própria comunidade ali da República Democrática do Congo. A autoridade governamental não tem muito controle sobre isso. Talvez também tenha questões políticas envolvidas. Lá, o governo, né? Um quer que fique o outro pior que o outro para poder justificar, né, uma situação que Exatamente. não tem justificativa, né? E a morte de voluntários, eu não sabia dessa informação, até a anterior que eu tinha era de brasileiros, mas mostra que, infelizmente, a ebola consegue também ter um impacto aonde ele ia ser contido, que são justamente as forças de saúde. Então, alguém me perguntou sobre como é a experiência, né? Esses pacientes suspeitos de ebola, e a gente tem isso aqui disponível no Brasil, eles têm que ser atendidos com uma roupa especial. Se a gente já se paramentava para a Covid daquele jeito, parecendo um astronauta, para a ebola é um mergulhador daqueles de filmes de Júlio Verne, literalmente. É uma roupa de plástico. Primeiro você faz toda uma asepsia, você entra dentro daquela roupa
tipo um plástico com lona, um plástico mais reforçado e completamente vedado. E você fica com aquela roupa tipo escafandro. Aqui nós temos um setor pronto para isso? Temos. Não, que nós um dia aconteceu. Temos, nós temos estrutura para isso? Temos estrutura. Todas as capitais têm essa vestimenta para a equipe que vai fazer o atendimento. Semana passada o Emílio Ribas fez então estão projetando a roupa aqui, né? É essa roupa mesmo. Em que literalmente é um escafandro que você fica ali, inclusive com um dispositivo especial ali para a circulação de ar, ainda que a transmissão via aérea seja extremamente difícil. Pode acontecer, por exemplo, o indivíduo vomitar sangue, esse sangue se aerolizar, então é toda essa roupa. E depois que você usa tudo isso e pensa que num atendimento, né, lá na África, imagina o calor que faz em tendas, e você tem que atender, as pessoas ficam nessas tendas, fica nisso horas e horas, e eventualmente, o pior não é a hora de colocar, nem a hora de usar, o problema é a hora de tirar. Geralmente as pessoas se contaminam na hora de tirar essa roupa. Ao tirar, você tem que tomar cuidado para não contaminar as suas mãos, e já passa tipo um banho de asepsia para poder sair nisso. E nisso as equipes de saúde podem se contaminar, como aconteceu aqui a morte de 3 voluntários da Cruz Vermelha, né? Tinha sido noticiado que eram brasileiros, mas o André está corrigindo a informação, mas independente da nacionalidade. Tem um detalhezinho aqui, viu? Eu até achei a notícia que o nome dos 3 aqui realmente não são brasileiros, e eles teriam contraído, segundo o G1, o vírus no dia 27 de março, enquanto manejavam corpos durante a missão humanitária que não estava relacionada à crise. O manejo de corpos foi quando eles contraíram a doença. É o que eu falo para o meu pessoal lá, que trabalha com isso, falo, olha, vocês têm que tratar todos como se estivesse contaminado. A gente não sabe, porque a gente vai atender um acidentado na pista, né? Você não sabe se aquela pessoa tem alguma... Exatamente. Qualquer outra doença, né? Então, acho que lá no hospital, acho que o procedimento tem que ser isso mesmo, né? Todo mundo tem doença infecciosa quando você não sabe o que tem. Tem que tratar, tem que cuidar, tem que estar sempre com luva, sempre com máscara, sempre com avental, sempre com equipamento de segurança. Nunca sabe o que vai enfrentar. O pessoal aí, infelizmente, olha, tentando ajudar as pessoas, acabaram perdendo suas vidas, né? São, para mim, heróis, né? Verdadeiros heróis mesmo. E, infelizmente, isso vai acontecer mais vezes, né, doutor? Infelizmente vai, né? Nós estamos com uma crise sem precedente, a epidemia está avançando muito mais rápido que a resposta. A Organização Mundial de Saúde não está conseguindo reunir todas as ferramentas no país, quer seja por questões de financiamento, mas também políticos, segurança. Os relatos que eu tenho dos Médicos Sem Fronteiras realmente é uma situação fora do controle naquela região. Agora, isso é muito diferente, apesar de a gente ter que se preocupar com isso, é muito diferente do que fazer um alarmismo global. Isso é muito importante. E eu vou repetir aqui. O vírus Ebola, ele pode até que daqui a algumas semanas nós tenhamos casos de transmissão fora, mas vão ser casos eventuais, como já aconteceu. Então, por exemplo, um profissional de saúde está lá prestando assistência, fica lá algumas semanas, de outro país, da Europa, das Américas, volta infectado e acaba transmitido para uma enfermeira, para outra pessoa. Isso já aconteceu no passado, casos na Alemanha, mas isso não significa que nós vamos ter uma disseminação global. Por quê? Porque é uma doença muito estabelecida do ponto de vista clínico, as pessoas ficam doentes, é um vírus que tem uma taxa de mortalidade muito alta, e vírus assim dificilmente conseguem fazer uma disseminação global. Lógico que a gente tem que tomar todas as precauções, existe um evento muito próximo, né, que é a Copa do Mundo, mas justamente o controle epidemiológico desses casos e a quarentena, o isolamento prévio, como o André colocou, né, que a equipe da seleção congolesa de futebol vai cumprir, ou deve estar cumprindo na Bélgica, né? Isso é muito importante para evitar a transmissão. Bom, nós estamos... Vamos fazer um intervalo só rapidinho, Lorival. 7h26, nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Alexandre Naime Barbosa, está falando a respeito sobre o Ebola, ele que é médico infectologista e chefe do departamento de infectologia da Unesp. Lembrando, o doutor falou da República Democrática do Congo, que antigamente era chamada de Zaire, né? E a gente está em clima de Copa do Mundo ainda. Em 1974, o Brasil jogou contra a Zaire. Na fase de grupos, o Brasil ganhou de 3-0 do Zaire, 3-0 do Zaire, né? E Rivelino, Jairzinho e Valdomiro fez o último gol do Brasil nos 3-0.
Vamos ao intervalo, já voltamos. Agora 7h30, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM, hoje recebendo o médico infectologista, o Dr. Alexandre Naime Barbosa. 3440-1009 é o nosso WhatsApp para você também mandar o seu questionamento, a sua pergunta para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, já chegou ao ponto de repente, fazer uma restrição a voos para a África, principalmente nessas localidades onde já foi detectada a presença do ebola? Não houve nenhuma determinação para que se cortasse o tráfego aéreo. Lembrar que isso é muito prejudicial para os países, para a própria estigma. O que é necessário é justamente a vigilância sindrômica, a vigilância epidemiológica dos casos suspeitos. Hoje em dia a gente tem tecnologia com aferição de temperatura, então um ponto importante, né? As pessoas que, por exemplo, tiveram contato com ebola, por exemplo, hoje, até desenvolver os sintomas, começar com febre, por exemplo, depois de 3, 4 dias, elas não transmitem o vírus. Então, a vigilância em cima, baseada nos sintomas de pessoas que passaram na região, ela é bastante efetiva, mas ela tem que ser feita. O problema é quando a gente perde esses mecanismos, né, de vigilância sindrômica, por exemplo, como nesse episódio que a gente citou, do ataque com incêndio das tendas, e as pessoas, inclusive já confirmadas ou suspeitas, fogem, ou quando não há esse cuidado. Então, o importante aqui é fortalecer as ferramentas de vigilância de pessoas que passaram nessas regiões. Lembrar, por exemplo, que a capital do ebola, que a capital do Congo, né, Kinshasa, não está com nenhum surto, nem muito próximo disso. São regiões rurais, regiões específicas. Então, não faz sentido você bloquear o tráfego aéreo, a comunicação do país com com a comunidade global. Doutor, a gente falou recentemente do hantavírus, né? Que acometeu um cruzeiro, inclusive as pessoas acabaram morrendo. Tem uma diferença da questão do tempo, né? Acho que demora mais para dar o sintoma e ele já começa a transmitir. Eu acho que é uma realidade mais nossa. O ebola, pelo que a gente entendeu, está isolado lá na África. Dificilmente a gente vai ter contato com essa doença. E o hantavírus, já melhorou a situação? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? O que nós tivemos, né, no final do mês passado, né, foi um surto de ebola relacionado à transmissão dentro de um cruzeiro. Do hantavírus, na verdade. Do hantavírus. Saiu da Argentina, inclusive. Então, esse surto do hantavírus, ele foi um surto de um cruzeiro específico que faz um roteiro muito diferente, passa na Antártida, passou na Patagônia, e aí uma pessoa infectada, né, pelo hantavírus acabou propagando uma transmissão entre humanos que é extremamente raro nessa doença hantavírus. Hantavírus, a gente tem que lembrar, é uma doença que é frequente no Brasil, frequente em todos os países da América do Sul, Argentina, Uruguai. O reservatório é um roedor, aqui no Brasil, o rato da cauda longa, um roedor silvestre, e ele habita regiões mais não povoadas e pode, por exemplo, entrar dentro de um abrigo, dentro de um celeiro, e ali concentra fezes, urinas, e a pessoa, quando vai varrer, vai limpar aquilo, esse material aerolisa e você pode inalar ou ter contato com a mucosa do olho ou da boca e ficar doente. Essa doença é muito comum, tanto é que existe uma cepa viral do hantavírus que chama Araraquara, outra que chama Juquitiba, que são 2 cidades aqui do estado de São Paulo. Nós temos casos confirmados no Brasil há dezenas todo ano com transmissão zoonótica de animais para seres humanos, bastante conhecido. E o que aconteceu ali foi diferente, uma cepa especial chamada Andes vírus, a cepa do hantavírus. Ele já tinha sido documentado um surto anterior na Argentina, em 2018 e 2019, e por uma questão epidemiológica ali, uma pessoa que tinha tido contato, mas entrou assintomática no cruzeiro, acabou transmitindo para várias outras. Esse surto está encerrado, todos os casos suspeitos já passaram por quarentena, já não tem mais ninguém que possa desenvolver sintomas, mas foi algo bastante grave porque era um ambiente muito fechado, né? Imagina um cruzeiro que está nas regiões austrais, passou naquela ilha Tristão da Cunha e tudo mais, então teve bastante repercussão. Doutor, e o nosso Covid? Acabou, não volta mais, temos tido alguns casos,
Porque não falar parece que deixou de existir, mas tem que sempre ter algum cuidado. Como é que ficou a história do Covid? Esquecemos que existiu? De forma nenhuma. O SARS-CoV-2, que é o vírus que dá a doença, a Covid-19, continua circulando. Ele é responsável por cerca de 20 a 30% atualmente, nessa estação que a gente já está no outono, caminhando para o inverno, né? 30 a 40%, principalmente em idosos, em crianças muito pequenas, menor do que 2 anos, causa 30 a 40% dos casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, que são os casos que precisam internar por pneumonia viral. Quer dizer, nós estamos tendo caso ainda de Sim, pessoas sendo internadas por Covid. por Covid. Ela agora não é mais uma doença que é perigosa para a população em geral. Então, anteriormente, quando a doença chegou, no comecinho chegou aqui em fevereiro, em março, abril de 2020, ninguém tinha imunidade. Era um vírus novo. Então, a taxa de letalidade naquela época, você lembra bem, era de 3%. 3% de milhões de pessoas infectadas é um número que a gente viu, né? A gente perdeu aí no Brasil 700 a 800 mil vidas durante a pandemia. Mas agora, o que mudou de fevereiro, março de 2020 para 6 anos depois? Praticamente todo mundo já teve contato com o vírus, quer seja as cepas ancestrais, quer seja as variantes da Ômicron, então a gente tem uma certa resposta imune mediada pelo contato prévio, mas também todo mundo recebeu uma vacinação completa ou parte dela. A gente chama isso de imunidade híbrida. E esse tipo de imunidade híbrida é bastante efetiva. Então, a população em geral, que eu digo, quando eu falo população em geral, pessoas vacinadas acima de 2 anos até 60 anos, não precisam mais se vacinar, porque esse tipo de imunidade garante muito pouca chance de você ter uma doença grave. Agora, idosos, pessoas imunossuprimidas, crianças, pessoas com comorbidade, essa sim, a Covid pode levar ainda a doença grave. Nós tivemos no ano passado. É importante, né, falar dela, porque sim, parece que esquece, não faz conta que não existiu. Ela saiu do noticiário porque, para mim, é bastante, mas o ano passado foram 3 mil óbitos no Brasil. Muita coisa ainda. Para mim é muita COVID coisa. Ainda? Covid. Mas um ano todo. Mas lembra que na epidemia teve dias no Brasil com 3, 4 mil óbitos. Então, virou uma doença muito menos perigosa para a população em geral, mas muito importante para populações específicas que eu citei. Deixa eu aproveitar a experiência do doutor aqui e trazer um paralelo, que a gente falou do ebola, provavelmente uma doença trazida para os humanos através dos primatas. Falamos do hantavírus, uma doença trazida aos humanos através dos roedores. Falamos da Covid, uma doença que teoricamente foi trazida através dos morcegos. Essa relação dos seres humanos com animais, doutor, do seu ponto de vista, a gente precisa avançar ainda nesse sentido? A gente falou fora do ar aqui, inclusive, de consumo de animais silvestres, de carne, de consumo de animais silvestres. Isso pode estar relacionado a essas doenças e também, nesse sentido, novas doenças que a gente não conhece? Fundamental, André. A gente precisa educar, e quando eu falo a gente, né, a comunidade global mesmo. Estamos falando de Brasil, a gente tem que falar de Ásia, a gente falar de África, falar de todos os lugares, com cuidado com a natureza deve existir. Então a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui com o Panhose, né? A Covid surgiu do contato de humanos com morcegos ou talvez com aquele tatuzinho que eles têm lá na China que chama pangolim. O hantavírus é o contato inicial do homem com roedores. O caso do ebola, principalmente morcegos, é o principal carreador, mas também primatas não humanos. A gente vê muitas pessoas tendo contato, ou às vezes se alimentando da fauna silvestre, aqui no Brasil, tradicionalmente capivara, às vezes jacaré e veados. E esses animais não passam. Não tem como você ter um controle sanitário. Esses animais podem estar doentes e você consome essa carne, por mais que você faça a cocção, que você coloque para assar, você não vai matar todos os possíveis agentes. E no contato mesmo, na hora de você cortar a carne, por exemplo, capivara. Capivara é um dos reservatórios mais importantes para febre maculosa, através do carrapato. E é um roedor também. É um roedor.
também é um animal que pode eventualmente ter hantavírus, ou um vírus que a gente fala muito pouco, o vírus sabiá. É um vírus extremamente letal, presente aqui no estado de São Paulo. Esse vírus causa uma doença muito parecida com a febre amarela ou com o hantavírus, uma febre hemorrágica. Já tivemos dezenas de óbitos aqui, se conhece muito pouco. Tivemos um óbito esse ano, identificado por sabiá. Contato sempre com animais. Então, isso tem que ser discutido. Na África é uma questão muito cultural, porque eles vivem em um ambiente ali que faz sempre uma permeabilidade entre ambiente urbano, rural, silvestre. Muitos têm costumes de se alimentar desses animais, como a gente tem aqui também, como eu citei, né? Então isso precisa ser educado, na verdade, transformar esses valores culturais. Isso é mutável com o passar do tempo. Se a gente olhar para trás, muitas das coisas que a gente fazia no passado, né? Não existia vigilância sanitária, imagina, o corte de gado não era feito como é feito hoje, o abate, né? Então isso precisa avançar com toda certeza. Bom, doutor Alexandre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui. É sempre interessante a gente poder ter um especialista para orientar. E eu lamento, num país que a gente tem acesso, hoje, nós temos acesso às vacinas, né, que as pessoas acabem não indo tomar a vacina, né? Eu estou dizendo da vacina da gripe, né? Que o público-alvo, os idosos e crianças acima de 6 meses, está liberada a vacinação. E a adesão é baixíssima. A adesão é baixíssima. Na capital foi liberado para todas as idades desde a semana passada. Em Botucatu ainda, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, ainda não está liberado para todas as faixas etárias, né? Seria importante que as pessoas realmente voltassem a se vacinar como era no passado e a gente não tinha tanta preocupação assim, né, doutor? Não. Esse é um alerta muito importante, Márcio. A gente tem que lembrar, semana passada, né, Botucatu atingiu índices de internação muito altos de síndrome respiratória aguda grave, que completamente esperado, mas muito acima do que a gente consegue, né? O Hospital das Clínicas está com as enfermarias lotadas, com o pronto-socorro de referência lotado. Então, principalmente a população mais vulnerável, os idosos, os com comorbidade, as crianças devem se vacinar contra a gripe, porque realmente a situação tende a ficar até pior, e também atualizar a vacina para a Covid. E a população em geral, muito recomendado, porque ainda que não vá adoecer, a influenza é uma doença que pode sim matar pessoas jovens. A gente teve um caso recente de um indivíduo de 19 anos que morreu de gripe, de influenza, mas é menos comum. Mas tem que lembrar que é uma doença que te tira do trabalho, que te deixa pelo menos uma semana muito mal e que você pode transmitir para o seu avô, para alguém mais idoso, né? Então, é fundamental a vacinação contra a gripe e também, aproveitando, né, nessa estação, para os grupos recomendados contra a Covid também. Muito obrigado mais uma vez pela presença, hein, doutor? Eu que agradeço o convite, Lorival, Márcio, André, todo mundo da Prever. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.